Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. Eu sei que você vai estar assistindo aí, eu não sei que dia, que ano, que data, mas enfim, eu vou encerrar esse ano de 2023 com ela. Por quê? Porque o 2024 vai precisar ser diferente financeiramente. E ela manja tudo de dinheiro, mas eu preciso apresentar ela, mas eu vou conectá-la primeiro com você, dizendo que ela é uma ex-endividada. E vou falar mais. Agora ela é uma investidora e ensina você a investir também. O nome dela é Silmara Mello. Seja bem-vinda, querida. Eu estou muito feliz de você ter topado estar aqui comigo. Ai, Vivi, obrigada. Estou super feliz de estar aqui também. Agradeço o convite. E é isso mesmo, de ex-endividada a investidora. Hoje ela é não só investidora, né? E você cuida de finanças em geral, investimento, mentora, é também formada em direito e contadora. Exatamente. Quem veio primeiro nessa sua vida? Primeiro veio a contabilidade, né? Então, depois de 16 anos como contadora, aliás, primeiro veio a contabilidade, 2 anos depois veio a advocacia, né? Então, me formei e me especializei e comecei a atuar nessas duas áreas. Trabalhei 16 anos nessas áreas. E aí, depois de uma transformação pessoal minha, nessa parte financeira, foi quando eu migrei para a parte de investimentos e para a parte de finanças. Que é a sua paixão. Que é a minha paixão. Ligada totalmente ao seu propósito, que é salvar o povo da dívida. Totalmente. Gente, fica aí até o final. A gente vai falar sobre vários assuntos muito interessantes, sobre como investir. Mas antes, eu preciso te salvar de dívidas. Sil, é verdade que eu não preciso pagar minhas dívidas? Vamos lá, vamos entender isso, né? Vamos colocar dentro de um contexto, porque senão as pessoas saem daqui dizendo que eu falei que não é para pagar suas dívidas. Calma, não é bem assim. O que acontece, né? Quando a pessoa está endividada, essa dívida ela foi proveniente de algo. Então é muito importante as pessoas entenderem o porquê que elas se endividaram. Né? Então essa dívida ela veio porque eu não tive o controle sobre o meu dinheiro, porque a minha única opção era fazer empréstimo, porque eu não tive uma educação financeira, né, com os meus pais, com a minha família. E aí o meu único entendimento sobre dinheiro é que se eu devo algo, então eu não pago ou eu pago quando eu puder. E a pessoa endividada, a única coisa que ela quer é sair das dívidas. Né? Então quando ela tem aquele boleto na frente dela, aquele tanto de parcelas, ela quer se livrar daquilo. Então a única opção dela é eu preciso pagar. Só que esse eu preciso pagar, aonde está o erro? Justamente em você não ter uma segurança financeira. Então você vive num ciclo, numa bola de neve, aonde você faz um empréstimo, faz um financiamento para poder pagar uma dívida, ou seja, você criou outra dívida para poder pagar uma dívida. E aí você vive esse ciclo porque você não consegue sair dele. Então você finaliza aquela dívida, só que você tem outra para poder pagar. Aí aquela outra que você está pagando, ela te compromete o orçamento e você precisa fazer... E assim você vive. Então o não pagar as dívidas é porque primeiro você precisa se organizar. Você precisa tratar a causa. Como é que trata a causa de uma pessoa endividada? Com planejamento e organização. Então, primeiro você se organiza, entende para onde seu dinheiro está indo, e aí sim você monta um plano de ação para você poder sair daquelas dívidas sem comprometer o seu orçamento. Sil, é muito difícil quando a gente fala de dívidas, né? Porque a gente sabe que a maior parte dos brasileiros hoje estão devendo ou tem dívidas, mesmo que paguem em dia, está enforcado, né? Sofrendo para pagar uma conta e fica assim, tem um meme que eu não sei se você já viu, que fica uma pessoa recebeu o salário e fica vários boletos aqui, ó, aí fala assim, nossa, vai ser a gente contra esse exército todo, né? Porque assim, é muito difícil a gente dar conta de pagar tudo, Sil. Por que a gente gasta tanto? O dinheiro é emocional? Muito, 100%. Eu digo que as finanças, ela reflete não só a parte financeira, mas todas as áreas da nossa vida. Né? Então, quando ela não vai bem, quando eu estou endividado, quando eu estou no sufoco, quando eu estou sempre vivendo ali no limite,
parece que tudo trava na minha vida, né? Então, o meu trabalho não vai bem, porque eu estou preocupado, isso me gera estresse, então eu trabalho menos, eu fico mais apavorado. O meu relacionamento, seja ele corporativo, de trabalho, ou até o amoroso. A minha saúde, né? Porque daí eu desconto muito na comida, ou seja comendo ou não comendo. Então, quer dizer, tudo fica ruim, né, quando nós estamos endividados. Então, é muito importante a gente tratar isso, né? A parte financeira ela é comportamental, 100%. Né? Eu preciso mudar os meus hábitos, os meus costumes. Eu preciso, de fato, viver uma vida financeira da qual eu consigo pagar todas as minhas contas, né? E, ao mesmo tempo, viver o presente e construindo também o futuro. Isso é super importante. Se eu vejo muitas pessoas sem saber por onde começar a pagar as dívidas. Como uma pessoa que hoje está endividada, como ela começaria o 2024 organizando a vida para que lá no final, porque a gente sabe que é um processo, né? Uhum. Lá no final de 2024, ela esteja mais... valeu a pena ter segurado aqui o tranco, né, de gastos. Tá. A primeira coisa que ela precisa fazer é se organizar, é entender quais dívidas ela tem, né? Se é um empréstimo, se é um financiamento, se é um empréstimo de banco, se é um empréstimo com qualquer pessoa. Então ela precisa primeiro colocar essas dívidas todas no papel. Pega uma folha em branco, uma caneta, se ela tiver familiaridade com o Excel, coloca tudo isso no Excel. E aí, através dessas informações, ela vai ter mais clareza sobre, de fato, o que está acontecendo com a vida dela, né? E não só as dívidas, mas também a parte das despesas, todas as rendas que ela recebe. É muito importante colocar tudo isso no papel. Isso eu chamo de diagnóstico financeiro. Quando você faz um diagnóstico sobre a sua vida atual, sobre para onde seu dinheiro está indo, facilita você mudar isso, porque daí você agora sabe qual que é a sua... Eu até brinco, né, dizendo que é como se fosse um GPS. Sabe quando você vai até um endereço e você não conhece ele? A gente usa o GPS para poder ir até esse endereço. Inclusive, vindo para cá, eu usei GPS. Né? Então, as finanças funcionam muito assim. O que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro saber minha localização atual. Então, o GPS, ele me pergunta qual que é a sua localização atual para eu poder te fornecer o melhor caminho para você chegar onde você quer. Com o dinheiro funcionando da mesma forma. Então, se eu não tiver clareza sobre para onde meu dinheiro está indo, quais são as minhas dívidas, quais são as minhas despesas, quais são as minhas entradas, é muito difícil eu estabelecer um plano de ação para poder mudar esse cenário. Você pega pessoas assim, como mentora, porque assim, o dinheiro é um problema para muitas pessoas conversar até sobre. Muita gente quer guardar segredo e vive uma vida assim, ou ostentando, ou muito, muito aquém de que poderia viver, porque a riqueza, eu acho que dificilmente as pessoas gostam de falar, ou não é para mim. Eu fui num congresso esses dias que estavam falando assim, porque riqueza, a pessoa acaba indo pro inferno por causa de riqueza, por causa de dinheiro. E assim, eu não sei se você sabe, a Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor. Isso para mim, você entende como isso é importante para as pessoas e as pessoas tentam aniquilar essa importância do dinheiro porque a riqueza não é para mim? Por que as pessoas falam a riqueza não é para mim? A gente precisa tomar cuidado quando a gente fala sobre dinheiro. Por quê? Porque as pessoas confundem muito o ter dinheiro como algo fim, né? Como, o que eu quero da minha vida? Eu quero enriquecer. Mas, puxa vida, peraí, o que é enriquecer para você? É viver bem, é ter tranquilidade, é ter segurança, é viajar mais. Uhum. O que é essa riqueza? Então, a primeira coisa que você precisa definir é isso. O que significa riqueza para você? Para você, entendeu? A partir dessa definição, aí sim, você cria mecanismos para você poder atingir isso. E lembra que o dinheiro ele é meio. Que meio? É um meio pelo qual ele vai proporcionar tudo que você quer. Sim. Ele não é fim. Então, as finanças, ela vai muito além dos números. Por isso que eu digo que é comportamental. Porque você precisa entender sobre os seus números, obviamente,
se você está gastando mais do que você ganha. Mas, para você poder mudar esse cenário, né, essa vida financeira que você está vivendo para uma vida financeira muito melhor, você precisa mudar os seus hábitos. Quais hábitos? Se eu não tenho o hábito de anotar gasto nenhum, se eu saio gastando no cartão de crédito e eu vou ver quando de fato eu gastei só na fatura do meu cartão. Aí que você vê o rombo, aí que você fala, uau, como é que eu gastei tudo isso, né? Então, para você poder evitar essas coisas, aí você vai mudando os seus comportamentos, né? Então, peraí, deixa eu fazer limites aqui. Eu gosto de sair toda semana. Deixa eu estabelecer quantas vezes na semana eu vou sair, desde que essa quantidade não me comprometa, né? Não comprometa todo o meu orçamento. Aí você vai aplicando estratégias para você poder viver bem o presente, mas também construir alguma coisa para o futuro. Sim, tem um livro do Thiago Nigro, é até importante eu ressaltar aqui para vocês que ela é fera, viu? Trabalhou já com o Thiago Nigro, Bruno Prerini, enfim. Sil, assim, porque ele fala que cortar o cafezinho não vai te levar a 1 milhão. Eu tenho até esse livro aqui e é muito interessante. Explica para você conhece o livro? Conheço. Por que ele fala isso? Porque tem gente que faz uns cortes, assim, entre aspas, idiotas, e tá achando que vai ficar... eu acho que a gente perde a vontade de viver quando a gente corta tudo. Por quê? Existe isso mesmo? Precisa cortar tudo ou por um tempo? Como isso funciona? Sim, quando a gente fala de dinheiro, dessa parte financeira, e aí eu digo que não existe um padrão, né, que é muito específico, é muito personalizado, é muito de acordo com as suas necessidades e os seus objetivos, justamente por isso. Porque a gente tem as nossas obrigações acessórias, né, os nossos pagamentos fixos, a gente tem as nossas despesas variáveis, a gente tem as nossas compras, né, as blusinhas, as viagens. Então, é muito importante a gente ter o lazer. O lazer é o que motiva a gente a acordar todos os dias, ir lá fazer o que tem que fazer, porque a gente sabe que depois vem o merecimento. É o que ele proporciona. Então, não tem por que você cortar isso. Se você corta isso, ele tem prazo de validade. Isso te frustra. Chega um certo momento que você larga tudo. Não quero mais saber disso. Porque tá fazendo do jeito errado. Então, eu digo sempre que as finanças têm que ser algo saudável. E o saudável tem que caber dentro do seu orçamento. O que é o saudável? Eu tô fazendo tudo o que eu gosto dentro do meu mês. Eu tenho as minhas obrigações acessórias, elas estão sendo pagas, tudo belezinha, mas eu também curto dentro disso, entende? Então tem que ter o lazer. E o cortar o cafezinho é isso. De nada adianta você tirar a sua parte de lazer, você, eu tomo café todos os dias na padaria. Você parar de tomar café todos os dias na padaria e achar que isso vai mudar a sua vida. Não vai. O que vai mudar é o seu comportamento. Não estou dizendo que é para você continuar tomando café todos os dias na padaria, mas que se isso te faz bem, então para você poder olhar com o todo. O que é o todo? É eu entender para onde meu dinheiro está indo, é eu estabelecer limites para uma dessas coisas. Puxa, eu gosto de tomar café todos os dias. Eu tô dando o exemplo do café porque eu sou apaixonada por café. Apaixonada. Então, e eu não tiro ele do meu orçamento. Isso é um valor para mim. E terão pessoas que têm os seus valores. Então, ela não precisa deixar de fazer o que ela gosta, mas estabelecer limites. Isso é super importante. Eu tenho essa dificuldade, tá, Sil? Assim, comigo, de assim, pegar um valor e falar assim, gente, eu já não tenho mais onde cortar, né? E eu imagino que muitas pessoas pensam assim, eu já não tenho mais o que cortar. Aí tem que fazer o quê, amiga? Aumentar a receita? Porque assim, você realmente perde a vontade, né? Eu ia até falar um negócio feio, mas assim, você perde de viver, entende? Porque fica muita dívida, a pessoa desanima, e a gente sabe que isso leva a gente até a suicídio, muitas vezes, né? A parte financeira. Quando a gente olha para isso, eu fico assim, hoje eu sei aonde eu tô e aonde eu quero chegar. Então, ao invés de eu malhar com personal, eu vou malhar na academia de mensalidade normal. É isso.
Então, o que a gente precisa entender, né? É que o equilíbrio é tudo na vida. Uhum. E aí, dando um exemplo até de saúde, já que você tocou nisso, né? Quando a gente quer emagrecer. Eu quero emagrecer 3 quilos para poder entrar naquele vestido, para poder ir naquela festa, naquele casamento. O que a gente estabelece? Emagrecer os 3 quilos, aí a gente diminui a nossa comida, a gente faz mais atividade física, a gente toma mais água, porque sabe que a água, nosso corpo, 70% é feito de líquido, então tomar água faz com que eu tenha menos retenção e por aí vai. Quando a gente fala de finanças, é a mesma coisa. Eu preciso, eu estou vendo aqui que eu estou gastando mais do que eu ganho e aí eu estou negativo. O que eu faço? Eu preciso fazer cortes. Eu estou vendo aqui que eu estou endividado. O que eu faço? Eu preciso fazer cortes. Mas o só cortar chega uma hora que não dá mais. Você já cortou tudo que você tinha. Aí sim, você tem que entrar com a estratégia de você ganhar mais. Só que as pessoas erram muito aqui, Vivi. Porque o que elas fazem? Quando elas chegam nesse patamar de ou endividamento, né? Ou tô fechando negativo, ou tô no sufoco, elas pensam sempre que elas precisam ganhar mais. Elas nunca olham antes o que está acontecendo. É a questão de você ter que tratar a causa e não você ficar dando só um remédio para amenizar a dor. Né? Então, você precisa olhar para o seu orçamento e saber o que está acontecendo, porque o corte ele é bem-vindo e mais entrada também é bem-vindo para você poder equilibrar isso. Se você está no momento de vida, e aí é muito sobre fase de vida de cada pessoa. Se eu estou endividada, então eu preciso cortar gastos, e aí determinar todas as minhas entradas para pagamento daquilo que eu preciso e também para poder fazer uma reserva para que essa reserva seja destinada para aquela dívida, para eu poder eliminar ela. Agora, se eu estou num patamar onde eu estou no 0 a 0, então eu preciso ganhar mais, só que mantendo o meu padrão de vida. Geralmente a gente quer melhorar, né? Quando vê o dinheiro entrando. Exatamente. O que normalmente a gente faz quando a gente ganha mais? A gente eleva o padrão de vida. Sim. Puxa, eu tô ganhando mais, então eu quero gastar mais também. E isso não tem fim, né? Chega uma hora que a conta não fecha. Então é muito importante a gente se manter no mesmo padrão e aquela entrada que está sendo maior, eu destinar para os meus investimentos, para os meus objetivos financeiros. Sim. Entende? Pagar dívidas. Para pagar dívidas. Mas tudo... Vamos falar disso? Eu quero falar do colchão. Que a gente hoje sempre opera no limite, né? Entrou o dinheiro, pagou as contas, zerou e a pessoa, pelo menos, dei conta de pagar as contas. Mas assim, e se acontece alguma coisa com a pessoa, com alguém, com saúde, com carro, uma emergência, a gente tem que entrar no cartão de crédito e aquilo, depois que entra nisso, nunca mais sai. Existem duas coisas que nós temos absoluta certeza de que vai acontecer. Que nós vamos dessa para melhor e que imprevistos acontecem. A gente só não sabe quando eles vão acontecer. Sim. Tendo isso em mente, Vivi, é muito importante as pessoas terem uma reserva. Por quê? E aí a gente tem passamos por uma pandemia onde a gente teve muitos ensinamentos sobre a importância de ter uma reserva. Né? Por quê? Porque algo surgiu, ninguém fazia a menor ideia do que era, as pessoas estavam perdendo seus empregos, a gente não podia mais sair de casa. E qual que era a opção que nós tínhamos? As contas continuariam, sim, né? Até teve alguns bancos que fizeram congelamento por um período, mas depois a gente teve que pagar isso. Sim. Então, quer dizer, o que salvou a maioria das pessoas? Ter uma reserva. Elas ficaram menos desesperadas justamente por ter uma. Então é muito importante essa reserva, porque essa reserva é o que vai fazer te dar um fôlego a mais, né? Então, seja por um imprevisto que aconteceu no meio do mês, uma quebra de carro que você não esperava, uma rescisão que de repente você foi demitido ou de repente você precisou sair do emprego. Então, essa reserva ela cobre esses imprevistos. Então, por isso que é bacana ter uma. Como faz para ter uma, amiga? Tá. Reserva financeira, ela é baseada em cima do custo de vida. Né? Então, por exemplo, o meu custo de vida é de 10 mil reais mês. Quanto que eu preciso ter de reserva para, de fato, ser destinado como reserva? Eu digo sempre que é entre 6 e 12 meses.
desse custo. Então, quer dizer, Cenário 6 ideal, vezes esse valor e 12 vezes Sim. esse valor. Esse é o ideal, né? Claro que se a gente for colocar isso na realidade da maioria das pessoas, puxa, não cabe, é inviável, tá distante de mim. Ok, o simples fato de você ter 1 mês, 2 meses, 3 meses, já vai te dar um fôlego, já vai te dar aquele alívio. E é muito importante, por quê? Porque quando você tem essa reserva, facilita aonde você vai destinar esse dinheiro, entendeu? Sim, mas isso que você está dizendo é pra gente organizada, né? Porque assim, se você fala com uma pessoa que não tem controle, né, de dinheiro, de finanças, ela vai pegar, você vai falar já de porcentagem mais ou menos de pagar conta, quanto para lazer. Eu acho isso legal porque poucas pessoas fazem isso. E se fizesse o básico bem feito, você que trabalha com dinheiro, né? O dinheiro é números. Nunca te deixa, sempre é exato. Eu falo isso para meus filhos, sempre eles falam assim: "Ah, mãe", eu falei: "Meu filho, se vocês sabem lidar com dinheiro, vocês emocionalmente estão seguros, porque o dinheiro, eu acho que o dinheiro é muito emocional. Vamos supor, quando você estava falando assim, isso é num cenário ideal que a pessoa tenha 6 meses a 12 meses, mas vamos supor que a pessoa tenha, nossa, consegui juntar 6 meses aqui, no caso de 10 mil, seria 60 mil reais. A pessoa fala assim, meu Deus, mas eu não precisei, eu vou trocar o carro. Você sabe que isso é muito comum, as pessoas não conseguirem olhar para o dinheiro e entenderem que aquilo ali é uma reserva que precisa ser guardada para uma emergência. Não adianta nada, né? Porque precisa mudar o emocional. Sim, exatamente. Quando a gente fala de reserva, é importante eu entender que reserva é essa, né? Eu preciso dar nome àquele dinheiro, né? E aí até tem até uma frase, aliás, tem um filme, né? Alice no País das Maravilhas. E em um determinado momento do filme ela fala: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, né? Então quer dizer, o dinheiro é assim também. Se eu não digo para ele para onde ele vai, tudo vira imprevisto, né? Então, qualquer coisa na minha vida acaba sendo uma emergência. Então, eu preciso estabelecer isso. Eu preciso, de fato, saber o que vai ser emergência para mim. Será que o simples fato de, puxa, apertou aqui, esse mês eu gastei mais, isso é emergência? Não. Isso é porque você não teve destreza sobre entender para onde seu dinheiro estava indo, gastou demais e agora você tem que dar conta de pagar isso. O que são imprevistos? Imprevisto é tudo aquilo que acontece fora da minha linha, fora do meu orçamento, que eu não estava esperando. Quando eu tenho um carro, como é que eu posso colocar um exemplo aqui? Se eu tenho um carro, então é óbvio que em algum momento aquele carro vai precisar de uma manutenção. Sim. Isso não é um imprevisto. O que é um imprevisto? Eu acabei de fazer troca no carro, pneu, filtro e tudo mais, e de repente eu bati o carro. Puxa, isso ninguém espera. Sim. Né? Então isso é um imprevisto. Isso está fora do meu orçamento. Aí eu uso a reserva para poder cobrir esse imprevisto. Uma saúde grave, eu tenho um convênio, mas esse problema de saúde que eu tive, ele vai além do meu convênio. Eu preciso dispor de um dinheiro para poder pagar isso. Mesmo porque a pessoa pode entrar no INSS e ganha um valor, o INSS vai pagar um tanto e vai precisar, né, manter aquilo. Exato, vai precisar. E tudo isso para quê, Vivi? Para você poder manter o seu padrão de vida, né? Para você não precisar ter um sufoco, não precisar fazer um empréstimo, não precisar socorrer outras pessoas. É para isso que serve a reserva. Reserva é segurança, entende? É a segurança para você poder saber o que você precisa fazer, mas ao mesmo tempo para você ter esse fôlego, né? Essa tranquilidade e não precisar se endividar, tá? Então, reserva, ela é segurança. Quando você fala em reserva, vamos fazer só a fatia assim imaginária para as pessoas entenderem quantos % mais ou menos do que você ganha. Tá. Os percentuais, eu digo que Varia. a gente varia muito de pessoa para pessoa, né? Por quê? Porque tem a pessoa que ganha X, tem a outra que ganha Y, e aí se eu determino para ela dizendo, olha, você tem que colocar de reserva pelo menos 20% do seu salário, pode ser que para essa pessoa seja muito, seja pouco, entendeu? Então, estabelecer um percentual é algo muito complexo, mas elas podem se basear.
Então eu posso ter como base um percentual de, por exemplo, 5% destinar para minha reserva. Se 5% cabe dentro do seu orçamento, começa com 5. Se cabe 10, começa com 10. Se cabe 1%, começa com 1. Só começa. Mas começa. Sim. Entende? Sim. Isso é o mais importante. A gente começar. vai pegando gosto no caminho, né? Vai pegando gosto, você vai se motivando, Sim. você vai vendo o seu dinheiro crescer e falando, uau, que bacana, eu quero mais, eu quero mais. Antes de eu ir para a parte de investimento, que você já quase foi, né? Antes de falar isso, eu preciso finalizar o assunto dívida, porque eu entendo perfeitamente que os brasileiros estão muito endividados, e não sabem como sair, porque é uma bola de neve. Quando você fala, não pague suas dívidas, por onde começar? Porque o dinheiro continua entrando, né? E para de pagar a dívida ou renegocia a dívida. Me dê alguns passos, porque assim, o pessoal adora passos, tá, amiga? Você sabe, né? Me dê um direcionamento para eles começarem em 2024. Outra coisa, gente, antes dela entrar nesse assunto, a gente vai dar a vocês depois uma mentoria com ela. Todo mundo que tá assistindo, eu vou voltar a falar isso no final. Mas você que tá assistindo até o final, eu não quero nem botar isso no corte, porque as pessoas são preguiças, fica assistindo o corte e não assiste o episódio inteiro. Então, assim, quem tá assistindo realmente pode entrar em contato depois. Eu vou deixar já o arroba dela e depois no final eu vou falar de novo, arroba Silmara Melo com 2 L's, tá? Vou voltar a falar isso de novo no final, mas, por favor, entre em contato com ela, que ela vai disponibilizar uma mentoria diretamente com ela para você. Vamos tentar fazer individual, Sil? Será que não consegue? Vivi, vamos fazer o seguinte. Enquanto você estava falando, me deu uma ideia aqui. Boa, adoro ideias. No final desse episódio, né, no final do podcast, a gente vai liberar uma palavra secreta. Essa palavra secreta é o que vai liberar para essa pessoa ter uma sessão gratuita comigo de 40 minutos. Onde ela vai poder perguntar, tirar dúvidas sobre o que ela quiser da parte financeira e de investimentos. Fechado? Fechado. Gente, eu tô junto com vocês, tá? Eu também vou ganhar a minha. Sil, antes então da gente entrar em investimento, porque eu quero contar aquele fato que você ficou horrorizada com as pessoas, né, no evento que a gente foi. Dê alguns direcionamentos sobre essa parte de pagar as dívidas. Vamos supor que as pessoas... começo de janeiro, você sabe que é muito difícil, tem carro... É muito difícil, tem escola, né? Muitas mães, pais pagam material e tudo, é muito pesado, né? Então aí, mas mesmo assim, aí a gente fala assim, vamos deixar para começar depois do carnaval. Aí março, abril... Né? Então, assim, é o que você falou. Começa com 1%, 2%, 5%, 10%, vai aumentando e você vai tendo sua reserva. Mas vamos falar da dívida para finalizar esse assunto, Sil. Como sair disso com aquela frase enfática que a gente falou, não pague suas dívidas. Tá, bacana. Então, já que as pessoas gostam de passos, eu vou dar 3 passos para a pessoa poder sair das dívidas de uma vez, tá? Não é para ela poder pagar aquela e entrar em outra. Não, é para ela sair de uma vez das dívidas. Primeira coisa, ela precisa ter clareza sobre quais dívidas são essas. Como é que eu tenho clareza? Pegando tudo que eu devo e colocando num papel. Porque isso vai fazer com que eu visualize, né? Nós somos muito visuais. Essa visualização ela vai me gerar uma consciência. E essa consciência vai estabelecer que, opa, tem uma coisa errada aqui, eu preciso sair desse buraco, tá? Então, a primeira coisa é colocar todas essas dívidas, tudo que eu devo. Parcela, taxa de juros, valor, se eu estou pagando, se eu não estou pagando. Coloca tudo isso no papel. Primeira parte. Qual que é a segunda parte? Organização. Eu preciso organizar todas as minhas contas, incluindo as minhas dívidas. Então, uma planilha financeira é ideal, tá? E aí, existem várias ferramentas, né? Tem aplicativos, hoje, a maioria deles são gratuitos, né? Exatamente. Tem as planilhas financeiras, né? Que você pode ou criar a sua, ou já tem as prontas. Eu, inclusive, tenho uma planilha, criei uma para os meus alunos da mentoria, que ela é assim, excepcional, completíssima. Por que é importante você colocar isso numa planilha do Excel? De novo, o visual. Quando você enxerga o que está acontecendo, é quando você de fato tem a consciência. E essa consciência vai fazer com que você mude
o seu comportamento, mude aquele hábito, porque você quer sair daquilo ali, você só não sabe como. E o como é você entender primeiro o porquê que aquilo ali está acontecendo. Então você precisa de um porquê para poder fazer o como, tá? Então, primeira parte, colocar tudo isso num papel, então fazer a anotação de tudo que você deve. A segunda é a organização, colocar todas as suas despesas, as fixas, as variáveis, aquelas que acontecem esporadicamente. Coloca tudo isso no papel, incluindo as dívidas. Se essas dívidas estão sendo pagas ou não, elas precisam estar ali, tá? Porque a partir dessa organização você vai saber de fato sobre os seus números, sobre o quanto que você precisa dispor todos os meses para você poder pagar aquilo, se você pode dispor daquilo ali, se você não pode. E aí, a partir desse momento, entra a terceira parte, que é o planejamento. Ou seja, como eu vou me planejar, qual que vai ser o meu plano de ação para eu poder sair da situação que eu estou, para poder entrar em uma vida financeira da qual eu realmente quero viver, que é não estar mais endividado, é pagar todas essas dívidas. Então, esse plano, ele precisa estar o quê? O meu orçamento, ele precisa ser primeiro realista, né? Ele precisa encaixar com o meu bolso. De nada adianta eu criar uma expectativa se a minha realidade é outra, né? Então, o planejamento é o que vai determinar se eu consigo pagar todas aquelas dívidas ou se não. Não consigo. O que eu tenho que fazer? Priorizar. Colocar a ordem de priorização. O que é a ordem de priorização? Normalmente são aquelas dívidas que são mais caras, né? Que os juros é mais caro, como cartão de crédito, como empréstimo de banco. Esses são os que têm os juros mais caros. E aí eu vou estabelecer por prioridades. Puxa, se os juros é mais caro aqui, o que significa que quanto mais tempo eu deixo de pagar essa dívida, mais juros eu vou pagar sobre ela. O ideal seria quitar essa dívida primeiro. Sim, a quitação, Vivi, ela vai muito também, é muito individual isso, né? Se a pessoa tiver o dinheiro à vista para poder quitar, maravilhoso. Entra em negociação com o banco, vai lá e paga à vista. Show de bola, zerou a dívida. Só que a realidade das pessoas hoje não é essa, né? A maioria não tem esse dinheiro. A maioria está comprometendo o orçamento. E aí o que elas fazem? Elas usam um cartão de crédito como extensão de salário. Puxa, esse mês não deu o meu salário. O que eu faço? Vou passar um cartão. Aí o mês que vem ela tem de novo aquela despesa. Aí agora ela tem mais um agravante, que agora é o cartão de crédito. Mais a depressão, né, amiga? Porque a gente vai ficando arrasado. É frustrante, né? A frustração acompanha. Gente, está aqui uma pessoa com experiência própria, tá? Uma pessoa, uma ex-endividada que e foi um período de 6 meses, Vivi, até falando um pouquinho aqui sobre Você só ficou 6 meses endividada? Não, calma aí. O endividamento foi por anos, mas eu precisei de 6 meses para poder sair delas. Por quê? Porque as dívidas não é só sobre dinheiro, vai muito além disso, né? Muitas vezes a gente acaba pensando sobre, puxa, eu tô ganhando pouco, eu tenho que ganhar mais, Sim. É por isso que eu tô endividado. Só que se eu não olho para o meu dinheiro, para onde ele está indo, eu vou ter sempre essa sensação de que eu preciso ganhar mais. O ganhar mais é maravilhoso. É claro que nós hoje ganhamos um valor e eu quero sempre ganhar mais. Mas se eu não gerencio aquilo que eu já ganho hoje, como que eu vou conseguir gerenciar quando entrar mais? Não vai. Entende? Então é por isso que eu tenho que parar com isso. Eu tenho que ter o controle sobre o meu dinheiro a partir daqui. Porque daí o ganhar mais, ele se torna algo gratificante. Se torna uma estratégia para eu poder elevar a minha vida financeira. Como que você conseguiu sair disso em 6 meses, mulher? Vivi, falta de organização. Não era sobre dinheiro. Eu ganhava muito bem. O problema era justamente que eu não tinha o controle sobre para onde meu dinheiro estava indo. Então, sabe aquela coisa? Vou gastar aqui, gasto aquilo, pago as contas no final do mês. Opa! Então, esse era o problema. A partir do momento que eu tive o controle total sobre para onde meu dinheiro estava indo e eu comecei a dar o direcionamento para ele, tudo mudou. É você que manda no dinheiro. Exatamente. Em 6 meses, eu não só paguei todas as minhas dívidas, como eu fiz uma reserva de 12 meses. Delícia. Entendeu? Então, quer dizer, essa clareza, essa consciência, ela vai ser gerada a partir do momento que você entende em que patamar que você está.
Sim, eu imagino que isso para mim funciona, né? Aqui sempre, eu não sei se eu te falei, o podcast é assim, ó. Vivi pode de eu posso. Você pode, ela pode, então todo mundo pode. Então, quando eu trago as pessoas aqui, é sempre com esse olhar, porque não é um negócio intangível que a pessoa fica lá, fala assim, nossa, mas ela tá falando isso porque ela já é rica, porque ela tá bem, porque ela namora fulano, porque alguém trouxe ela a esse patamar, entendeu? Então, assim, é muito realidade. Então, quando eu trago você aqui, é para mostrar para as pessoas que elas também podem. Com certeza. E pode mesmo, Vivi. Não é berço de ouro aqui não, viu? Não, as coisas não vieram fáceis, muito pelo contrário. Muito trabalho, duro, muita dedicação, muito foco e me proporcionou ser a pessoa que eu sou hoje. Então, não é sobre o dinheiro que você tem, é sobre a quantidade que você está gastando dele. E a quantidade que você não está guardando dele, entendeu? Isso faz de você uma pessoa que vai ter que trabalhar a vida inteira para poder ter só o suficiente. Isso é muito ruim. A gente pode ver pelos nossos pais, pessoas que têm os avós ainda vivos, né? Olha pro lado, dá uma olhadinha pro lado, vê a pessoa mais velha que tá no seu meio social, como que ela vive hoje? Estão ganhando um salário mínimo de aposentadoria, né? E podia... Você imagina que esse dinheiro que elas pagaram a vida toda... Eu falei isso no podcast passado, que o INSS é uma instituição falida. Falida, porque as pessoas cada vez menos vão entrando, né? E tendem a empreender, e é uma pirâmide, né? Precisa a gente entrar por cima tá recebendo. E INSS, isso não é suficiente. E não vai ser. Sim. E tá cada vez diferente, sim, né? Sim. Alto padrão. Nós estamos cada vez tendo mais reformas. E essas reformas, reformas tributárias, reformas da Previdência, e ao invés de elas facilitarem a nossa vida, as vidas dos nossos idosos, elas estão complicando ainda mais. Idade, né? Estão com 90 anos. Já Exatamente. E isso é outro fator super importante que a gente tem que olhar, né? Hoje, a proporção da vivência das pessoas, ela está aumentando cada vez mais. Então, se eu não tenho essa clareza sobre, nossa, eu preciso fazer um complemento da minha aposentadoria, porque se o que eu ganho hoje já não está sendo suficiente, o que eu vou ganhar do INSS vai ser menos ainda. E como é que fica o meu padrão de vida? Como é que fica as minhas finanças, entendeu? Então, é sobre o que o dinheiro proporciona. Se hoje o que o dinheiro proporciona para você é suficiente, você zerou o jogo. Não tem o que falar. Agora, se o que você ganha, se o que você faz de dinheiro todos os meses não está sendo suficiente hoje, imagina no futuro. Eu preciso olhar para isso. A gente acabou de entrar no investimento agora, né? Sim. Automaticamente entramos no assunto investimento e eu vou aprender junto com vocês que estão aí em casa, porque eu não invisto em nada. Eu ensino meus meninos a investir e não invisto em nada. Eu tenho um de 12 e um de 9. Eu já falei isso no outro podcast. Que eles ficam assim, mãe, todo o dinheiro que agora for aniversário, Pix. Eles já sabem, já fiz a conta deles e tudo. Mãe, Pix, já faz do Pix. Aí eles automaticamente entram no aplicativo e eles mesmo apertam no negócio de investir, eles mesmo investem. O meu de 12 gosta de gastar um pouquinho mais. Eu acho que é porque tem a consciência, talvez, um pouco da mãe. Mas o de 9 é empreendedor nato. Assim, adora, fala assim, mãe, se eu pegar isso, o dinheiro que eu tenho, eu comprar, eu compro um negócio, eu vendo pelo dobro. É interessantíssimo ele de 9. E eu falo assim, filho, é isso. Porque assim, a gente sabe, eu sei na teoria. E eu sou da década de 80, nasci em 82. E a gente não tinha isso, né? Não existia educação financeira como a gente tem visto hoje. Eu não sei se é por causa da abertura da internet, a gente tem mais acesso, mas a gente não existia educação financeira. Então era sempre aquilo, você tem que trabalhar numa empresa boa, receber um salário, ter o convênio médico e dar aquela estabilidade falsa para a pessoa, e ela fica tranquila recebendo depois, sei lá, o teto do, sei lá, acho que é 4 mil, sei lá, não sei, o teto do salário mínimo para velhice. E que assim, o convênio médico cada vez mais caro, os remédios da velhice cada vez mais altos, enfim. Voltando para o filhote.
Aí eles me investem. Esses dias ele falou assim, mãe, eu tô vendo que cada dia sobe uns centavinhos. Falei, tá vendo, filho? É super interessante. Depois, sabe que depois eu vi Silmara, na minha cabeça agora, tu podia, eu já tinha falado com algumas pessoas, mas eu não vejo ninguém específico fazendo isso voltado para criança. Porque eu acho que eu como mãe, eu sei que nunca é tarde, mas eu sei que para eles é essencial. Passou, eles vão estar no mundo cada vez mais assim, de investimento, né? Então, assim, depois a gente vai falar dessa ideia, porque eu acho muito interessante se você quiser abraçar e fazer uma cartilha mesmo, né? Quem sabe um podcast para criança, né? Voltado a isso. Enfim, aí meus filhos, ele fala assim, mãe, cada dia eu vou lá, tem 1 centavo, 2. Eu falei, filho, isso é porque você tem tantos reais. Imagina se você tivesse o dobro, o triplo. Aí, eu não tenho como ensinar juros compostos para ele, mas você entende que ele já entendeu que quanto mais ele tem, mais vai ter lucrando por dia a liquidez, né? Perfeito, exatamente isso. Quanto mais você acumula, mais o dinheiro vai trabalhando para você. São os juros compostos. Mas a gente fala assim, juros compostos, para quem não entende, ninguém entende, né, amiga? Difícil. Mas assim, vamos entrar então no assunto investimento? Bora! Vamos entrar no assunto. Ó, eu tive com a Silmara há umas 2 ou 3 semanas atrás, naquele evento que eu falei para vocês, que o Rafa veio aqui do Sebrae, e a Silmara entrou com uma palestra, chegou lá linda e maravilhosa igual ela é, depois vocês vêem lá no Instagram dela. A pompa da riqueza, gente. E é uma ex-endividada, tá? Só para vocês saberem. Todo mundo pode. Aí ela chegou lá e a mulherada já falou assim, nossa, né? Já é um assunto de riqueza, dinheiro, a gente dá um olhar diferente para a pessoa. Uhum. E quando você chegou, você entrou e você perguntou assim, então, a gente foi em torno de 200 e pouquinhas mulheres no evento, a Silmara entrou lá, eu tava bem na frente, né, eu fui mestre de cerimônia, eu fui ver a cara de desespero dela quando ela perguntou assim, quantas mulheres investem? Sabe o que é investimento? Já investem... Gente, juro, de 200 e poucas mulheres, acho que 4 ou 5 mulheres levantaram a mão. Essa mulher ficou com a cara de pânico. Ela falou assim, meu Deus, como que eu vi o seu desespero de assim, como eu vou poder ajudar esse povo? Né? O Vivi, existe um propósito por trás de tudo isso aqui, né? Adoro propósito. E eu sendo mulher, o que eu quero? Eu quero cada vez mais mulheres no domínio do seu dinheiro, né? E nada tem a ver sobre vocês homens, tá? Vocês são maravilhosos. E são bem-vindos. Exatamente. Mas o que eu quero dizer? Porque as mulheres, elas acabam deixando isso pra lá, né? Elas não dão tanta importância. Sim. E elas precisam dar importância para isso, porque faz parte da nossa vida. Quando a gente fala de investimentos, não é diferente. Né? O que é um investimento? É eu fazer o meu dinheiro trabalhar para mim mesma. É eu me enriquecer através disso. Né? Então, por isso que o investimento ele é super bem-vindo. E as pessoas têm, assim, existe um tabu sobre essa parte de investir. Porque quando a gente fala a palavra investimento, o que as pessoas imaginam? Aquela tela preta, aquele monte de gráfico, né? E aquela loucura acontecendo. Não é sobre isso. Você não precisa ser um expert em investimentos. Você só precisa saber o básico. Qual que é o básico? O básico que vai suprir as suas necessidades e que vai fazer com que você atinja os seus objetivos. Então, é muito sobre fase de vida de cada pessoa. Se eu sou uma mulher já empreendedora, o meu dinheiro já sobra todos os meses, eu quero fazer ele rentabilizar, mas eu ainda não tenho reserva, como é que eu começo o meu investimento? Pela reserva, entende? Dessa forma. Eu já sou uma empreendedora, eu já tenho minha reserva, ela já está rendendo, mas eu quero mais. Eu quero fazer um complemento da minha aposentadoria, já que a gente tocou nesse assunto. Eu quero viajar mais, então eu quero estabelecer uma viagem ano e eu quero guardar um dinheiro para isso, para que quando chegar nessa época dessa viagem, eu tenha esse dinheiro ali disponível para eu poder fazer isso. Entendeu? Então você começa a definir quais são os seus objetivos. As pessoas, elas querem pura e simplesmente colocar o dinheiro rendendo. Em quê? Não sei, não faço a menor ideia, mas eu quero algo que renda o máximo, mas ela não sabe
o quanto de rentabilidade que ela precisa. Então, é muito difícil dessa Não é forma. passo de mágica, né, amiga? Não é. Aquela ideia de que eu vou colocar o meu dinheiro e ele vai me render o dobro em um curto espaço de tempo, Golpe. esquece. Sim, pirâmide financeira, Sim. entendeu? Você precisa ter clareza e entender o básico. O básico para você poder conversar numa roda de amigas, o básico para você poder entrar em contato com o seu gerente e falar, olha, eu tô com dinheiro parado e eu quero investir ele. E o gerente te oferecer um produto ruim e você saber falar para ele, não, esse é ruim. Eu não quero esse. Legal. Eu preciso que você me traga outras opções. Então, o saber investir é sobre isso, é sobre você saber dialogar. Você não precisa você e fazer esse processo, essa operação. Mas se você tiver alguém que faça para você, seja o seu gerente do banco, maravilhoso. Você ensina isso. Eu ensino exatamente isso. Eu ensino as pessoas sobre investirem o seu dinheiro, sobre como procurar o produto, sobre como entender aquelas siglas, né, que deixa a gente enlouquecida. Então, investir não é um bicho de 7 cabeças. É simples, mas eu preciso ter o conhecimento para isso. E todo mundo pode. Todo mundo pode, sem dúvida alguma. Sil, vamos dar. Assim, tem algumas perguntas sobre investimento que a gente abriu aquela caixinha de perguntas e eu tenho algumas aqui. Mas a gente vai conversando e a gente vai respondendo as perguntas, tá? Uhum. Tem uma pessoa que perguntou assim: nunca investi, me ensina a começar. Como que uma pessoa começa hoje a investir? O que ela tem que fazer? Quais são os primeiros passos? Tem que ter uma corretora? Tá, só o fato dela ter dito que ela nunca investiu já significa que das duas uma. Ou ela tem um dinheiro na poupança, o que é péssimo, ou ela de fato não tem nada realmente investido e talvez não tenha nem o dinheiro sobrando. Então ela primeiro precisa começar por onde? Pela reserva financeira. E aí ela vai estabelecer se vai ser de 6 meses ou de 12 meses, tá? Como que você investe? Hoje você pode investir pelos bancos tradicionais. Todos eles têm a sua corretora própria, ou você pode investir através de uma corretora independente, né? Que são aquelas de nomenclaturas mais famosas que a gente tem por aí. Eu não sei se eu posso dizer nomes aqui, mas eu também não quero fazer indicação. Sim. Mas você tem essas duas formas de investir, tá? Você pode falar que você acha melhor banco ou corretora ou não? Sim, pode? posso. Eu sempre indico investir pelas corretoras independentes. Por quê? Os bancos são ruins? Não. Mas é muito sobre a qualidade dos produtos. Quando eu invisto pelas corretoras independentes, as rentabilidades elas tendem a ser melhores e os produtos eles tendem a ser maiores, né? Então, uma corretora independente, imagina um shopping, né? Sempre na nossa cidade sempre tem 2 ou 3 shoppings. Quando a gente olha o shopping do centro, a gente imagina um shopping ok, né? Um shopping do centro. Do centro, exatamente. Quando eu olho um shopping mais requisitado, um shopping mais bonito, maior, ele é maior. Só o fato dele ser maior, ele tem o quê? Mais lojas. A corretora, ela funciona da mesma forma. Se eu fizer uma comparação entre bancos e corretoras, as corretoras, elas são maiores. Elas têm mais lojas. Ou seja, elas têm mais produtos de investimento. E é fácil abrir uma conta na corretora? Super simples, é super simples. Hoje você pode simplesmente baixar o aplicativo no seu próprio celular, né? E aí você abre a sua conta, 100% gratuita. Não tem nenhuma corretora hoje que cobra abertura de conta. É 100% gratuito. O que te favorece é ter mais de uma conta aberta, por exemplo, entendeu? Você não vai pagar nada por isso. É claro que, gente, pelo amor de Deus, não saiam por aí abrindo contas. Né? Mas você pode escolher uma corretora, aquela que você tem um carinho maior, seja pela cor, seja porque é mais fácil. Às vezes o aplicativo, né? Sim. É mais intuitivo. Sim, ou até tem as pessoas que elas preferem investir pelos seus bancos tradicionais. Por quê? Porque ela já está ali há mais tempo, ela já tem uma confiança, ela quer ir até o banco, tomar um café com o seu gerente. Sim. Então pode também, tá? Não se sintam limitados e aí por isso não tomem atitude nenhuma, pelo contrário. As pessoas têm também, isso que você falou é interessante, se falar assim, esse negócio de banco digital é uma loucura, né? A gente tá numa era, assim, de transição. Do digital, né? Não, mas é uma transição, porque vamos supor, eu sou da década de 80, eu, Viviane,
gosto muito do digital, mas eu sou muito assim de, não vou fazer uma videochamada com a Silmara se eu posso tomar um café com ela. É a questão do apego, Eu né? sou, mas assim, tem gente que é assim, tá tudo bem, entende? Por isso que você falou do banco tradicional, não precisa citar nomes, mas às vezes se você entende do investimento, você consegue fazer uma boa aplicação no seu banco tradicional. Sim, perfeitamente. Você pode começar por ele. Então, poxa vida, não tenho tanta expertise, ainda tô com dúvida, não tenho tanta segurança em começar por uma corretora. Tudo bem, comece pelo seu banco. Ele tem uma corretora própria ali. Você pode começar a investir no seu dinheiro. E aí você já vai ter aquela sensação de dinheiro rendendo todos os dias, que nem o seu filho. De, puxa, Sim. coloquei um dinheiro aqui e hoje já tem uma rentabilidade bacana aqui. E aí você vai vendo aquele dia após dia, aquilo te motiva. Entende? E aí essa motivação faz com que você faça o quê? Busque mais conhecimento. Achei interessante isso aqui, tá rendendo esse negócio aqui. Quero entender mais. Então você vai buscando esse conhecimento e você vai vendo que investir por uma corretora acaba sendo melhor. Aí você vai lá, abre conta, mas tudo é um processo, Vivi. Eu não gosto de dizer para as pessoas façam isso, porque isso limita. Né? Isso faz com que a pessoa não tome atitude nenhuma. Por quê? Porque isso que ela falou para fazer eu não conheço. Sim. Então rola aquela insegurança, E tem as sabe? personalidades também, né? Sim. Tanto é que tem perfis, né? Dentro Tem do perfis investidor. quando a gente vai investir, Sim. né? E aí, dentro desses perfis, hoje, inclusive, existem 3, tá, gente? Tem aquela pessoa que é mais conservadora. O que é o conservador? Eu não quero correr risco algum. Sim. É claro que dentro do investimento, assim como qualquer outro investimento, seja a compra de uma casa, a compra de um carro, ou propriamente investir o seu dinheiro, tudo isso tem risco, né? Mas eu consigo amenizar o máximo esse risco. Pro conservador. Exatamente. Então, o conservador é aquela pessoa que, olha, eu quero investir, mas eu não quero ver o meu dinheiro diminuindo. Eu quero ver o meu dinheiro crescendo. Ainda que seja pouco, mas sempre crescendo. Perfil conservador. Tem aquela pessoa que tem um perfil mais moderado. O que é o perfil moderado? Ela tem uma limitação. Olha, se eu perder 2% do que eu estou investindo, 1%, 0,5%, ok. Mais do que isso, não vou nem conseguir dormir à noite. Sim. É um perfil mais moderado. E tem aquela pessoa que tem um perfil mais arrojado, mais agressivo, de que ela entende os riscos. Para ela, ela é aventureira. Então, puxa vida, por que não correr um pouco mais de risco, né? Para eu poder ter um pouco mais de retorno. Entendeu? Então tem... E eu digo sempre que, gente, não existe investimento ruim, tá? O que existe é um investimento que não é ideal para você. Para o seu momento de vida, para o seu tipo de objetivo, né? Para o seu perfil, tá? Então, por isso que é super importante a pessoa ter clareza sobre isso. Autoconhecimento. Eu falo isso direto. Assim, a gente estava falando com o Rafa do Sebrae semana passada e ele falou assim para mim, Vivi, empreendedorismo, o primeiro passo é você saber quem você é. Então, assim, eu acho que para tudo, acho que todos os podcasts que a gente já gravou, você é a 25ª, e a gente sempre foca no autoconhecimento, porque é a raiz de todas as coisas. Sil, então, assim, finalizando esse assunto, finalizando não, mas trazendo aqui um resuminho para quem quer começar a investir, começa pela reserva financeira. Sempre. A sua reserva financeira vai ser o seu investimento. Exato, vai ser o seu primeiro investimento. E tá tudo bem. Lógico que tá tudo bem. O certo é isso. Sim, independente da idade. Nunca investir, tem um dinheiro que está parado, que está na poupança e eu quero começar por ele. Como é que eu começo? Começa fazendo essa reserva. Por quê? Porque essa reserva é o que vai te proporcionar a segurança. A segurança para que, pintou um imprevisto aqui. De onde eu vou tirar dinheiro? Daquela reserva, aquela que está lá rendendo, tá? Agora, se é uma pessoa que já tem reserva, porque pode ser assim também, né? A pessoa já tem reserva, só que esse dinheiro tá ali na poupança. E aí, só dando uma passada aqui em questão de, puxa, deixar o dinheiro na poupança, sim ou não? Não, por quê? Porque hoje o investimento na poupança, ele rende metade de um investimento. Então, quer dizer, eu estou deixando de ganhar mais
quando eu deixo meu dinheiro na poupança? E não tem liquidez diária, né? Não, a liquidez ela é diária, né? O dinheiro na poupança... Mas da poupança, se eu tirar menos de 30 dias, eu não ganho nada. Assim, questão de rentabilidade, sim, rentabilidade, você sim. perde. Você perde, mas a liquidez, o que que é? É aquele dinheiro que ele fica disponível para você. Isso é a liquidez. Sim. E aí, se você resgata ele, você consegue fazer esse resgate. Né? Então, a questão de rentabilidade, sim. Por isso que eu digo que a poupança ela tem uma rentabilidade limitada, né? Uma rentabilidade enganosa. Porque se eu faço movimentações ao longo do mês, esquece, eu já perdi minha rentabilidade. E ela tem a rentabilidade no aniversário também, né? Sim. Então, quer dizer, chegou no aniversário, usei meu dinheiro, perdi rentabilidade. Sim. Então, por isso que não é interessante. Né? Além do mais, pelo quanto que ela rende mesmo. Né? Então, não faz o menor sentido a gente ter o dinheiro ali. Se a gente entrar em ações, eu acho que vai... Acho que é outro podcast. Com certeza. Mas, Sil, presta atenção. A gente... porque, assim, existem ações que custam R$10. Né? E a gente fica com medo de falar assim, gente, R$10 é um café no shopping. Faz para experimentar, para ver se gosta, né? Eu não sei vocês aí, eu vou falar de novo aqui, que a Sil vai disponibilizar para você, e ela vai deixar a palavra-chave, ela já está pensando. Uma mentoria para você dar os primeiros passos nessa vida de sair de dívida, investimento, seja como for. E eu tô aprendendo junto com eles que tá em casa, Sil. Se eu hoje tenho R$10.000, que é uma das perguntas, tá? Tá aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui. Como você dividiria R$10.000 e quanto esse valor me daria de lucro numa conservadora? Tá, legal, vamos lá. R$10.000, depende muito de novo, tá? De pessoa para pessoa. Sim. Por quê? Porque vai depender da fase de vida dessa pessoa. Se é uma pessoa que tá numa fase de vida de, por exemplo, não ter reserva, eu colocaria tudo na reserva, esses R$10.000. E ficaria rendendo na reserva. Sim, e não faria investimento. Sim, não faria outro tipo de investimento. Sim. Por quê? É o único dinheiro da pessoa, Sim. Pode ser que ela precise desse dinheiro, pode ser que aconteça algum imprevisto, e aí ela vai precisar disso. Então, esse dinheiro ele tem que estar disponível para ela. Uhum. Então, a reserva é o melhor investimento. Uhum. Né? E aí existem produtos como, por exemplo, CDBs, Tesouro Selic, que tem essa característica de ser conservador, assim como a característica da poupança, e de que ter liquidez diária, que é justamente essa possibilidade de você resgatar a qualquer momento. Começaria por ele. Agora, se é uma pessoa que, puxa, tô com dinheiro aqui sobrando, já tenho reserva, já tá legal, como é que eu dividiria isso? Essa divisão ela vai depender muito do objetivo da pessoa. Se é para um objetivo de 2 anos, então você escolhe investimentos que tenham vencimento próximo desse seu objetivo. E aí você coloca ali o seu dinheiro rendendo. A taxa de juros ela vai variar. Por quê? Hoje aqui no Brasil, a gente está com uma taxa de juros de 12,75% ao ano. Essa taxa de juros ela muda a cada 45 dias. Tá? A gente tem o chamado Copom, que é o Comitê de Política Monetária, e a cada 45 dias esse Copom, essas pessoas se reúnem para poder definir como que vai ser a taxa de juros no nosso país. Então, a cada 45 dias isso acontece. Ela pode se manter, ela pode diminuir ou ela pode aumentar. Em torno de 1% ao mês. Exatamente. Hoje, com 12,75% ano, render 1% ao mês vai ser rendido naqueles investimentos que são isentos de imposto. Os que têm imposto de renda, ele não vai render 1% ao ano porque tem um desconto. Sim. Entendeu? 1% ao mês, né? Aliás. Porque ele vai ter o desconto. Mas já é uma rentabilidade maravilhosa para quem não tem nada. Poupança tá o quê? 0,4? A poupança hoje está rendendo 0,8 mês. Não, olha, então até que já foi pior, né? Sim, já foi muito pior. Sim. Mas esse 0,8 mês é muito sobre, então tá rendendo 0,8 e 1%, puxa, vou deixar na poupança. Não, porque eu tô deixando de ganhar mais. Se é uma pessoa que já tem uma reserva e quer investir para o futuro, ela poderia ter investido muito melhor, né? Hoje a gente não tem só a taxa de juros como principal índice de investimento. A gente tem o IPCA, né, que é a nossa inflação. A gente tem os produtos que são pré-fixados, que eles já dizem para você exatamente quanto que você vai receber, qual que é o percentual, e esse percentual ele pode ser maior que a taxa de juros.
Então, quer dizer, e a somatória de tudo isso pode me proporcionar uma rentabilidade maior. Mas, Vivi, não é sobre rentabilidade, tá? Se a gente for entrar nesse meio, é um meio que não tem fim, né? As pessoas hoje elas buscam investimentos por causa do quanto rende. Não é sobre isso. É sobre ela conseguir realizar o objetivo dela. E o objetivo dela, ela vai ser de curto, de médio e de longo prazo. Tá? Então, o investimento, quando a gente fala de investimento, a gente precisa primeiro definir os nossos objetivos. Sim. Então, Sil, como que eu invisto 10 mil reais hoje? Para eu poder responder essa pergunta, ela é muito ampla. Precisa saber o perfil da pessoa. Eu precisaria saber o perfil da pessoa, Sim. o momento de vida, se é o único dinheiro, se não é o único dinheiro. Você que fez essa pergunta, depois você tá convocado aí falar diretamente com ela lá no Silmara, @SilmaraMelo com 2 L's, tá? Isso porque eu não quero dar uma resposta generalizada aqui, entendeu? Porque senão a pessoa vai continuar perdida. Não vai fazer sentido. Sil, deixa eu encontrar uma outra aqui, que eu acho muito importante. A gente já tá encaminhando pro final. Uma pessoa perguntou assim pra mim: Vivi, como investir sendo um assalariado? Eu não sei detalhes, mas possivelmente 1 salário, 2 salários, né? O assalariado, o que eu entendo, né? Significa que, puxa, eu sou assalariado, como é que eu vou separar um percentual da minha renda para poder investir? Né? Não cabe. Aí entra naquela questão que nós conversamos sobre o planejamento. Quando eu me planejo, quando eu sei para onde meu dinheiro está indo, facilita eu definir os meus limites e os meus percentuais. Então, eu pego 100% da minha renda e aí eu destino. Puxa, eu estou olhando aqui a minha realidade e 50% da minha renda ela vai ser para despesas fixas. Porque eu estou vendo aqui os meus números, é isso que está sendo estabelecido. Ok, 50% eu já comprometi. Eu tenho agora mais 70%. Não, 80%. Sim. Nossa, gente! A gente já dá mais... Chega um certo momento que dá muito número, né? Sim, muito número. Mas de 50% eu tenho mais 50%. Sim. Então, o que eu faço? Como é que eu faço essa divisão? Eu posso destinar 30% para as minhas outras despesas, as variáveis, as despesas extraordinárias que acontecem, e 20% eu posso destinar para investimento. Então, olha só que legal. Criei aqui um percentual. 50, 30, 20. É um percentual padrão? É um percentual que pode se encaixar para mim, mas ele não pode se encaixar para você. Porque pode ser que as suas despesas hoje, elas sejam 70%. E aí te sobra só 30%. Sim. Entendeu? Ou pode ser que seja 90%, porque você tem uma despesa alta e tudo mais, e te sobra só 10%. Para poder investir. Tá tudo bem. Invista tá os tudo 10, bem, né? Exatamente. Entenda primeiro qual que é a sua realidade. Como que vai caber os seus percentuais? Porque daí dessa forma facilita você destinar o seu dinheiro. Sil, para terminar, tem uma palavra que todo mundo está cansado de ouvir, segurança financeira. O que é uma segurança financeira? E parece um bicho de 7 cabeças, né? Com você, uma palavra de especialista, o que seria essa tão e desejada segurança financeira? A segurança financeira, ela nada mais é do que justamente você ter aquele dinheiro reservado, aquele dinheiro guardado para você poder passar por imprevistos, né? Então, a segurança é isso, é você não ficar desesperado, é você ter um backup ali para você poder correr, é você não precisar fazer empréstimo, é você não precisar comprometer o seu orçamento para poder passar por algo que está acontecendo. Sim. Nessa parte financeira. A saúde mental agradece, né? A saúde mental agradece, com certeza. Sil, maravilhosa. Amiga, esse assunto é um assunto que eu amo falar e eu acho que as pessoas precisam ser cada vez mais educadas sobre finanças, sobre dinheiro, porque é um assunto que rico não é para mim, a gente falou isso. Então, assim, acho que chegou a hora de você falar a palavra-chave, mas vai pensando. Mas antes eu te desafio a voltar aqui pra gente falar uns negócios mais prático, né? Mas tem uma coisa que bate no meu coração muito forte, é essa parte com crianças. Eles são o futuro. Não é que a gente não tem mais jeito, tá, gente?
Poxa, eu tô junto com vocês aí, estamos com 40. Mas eu acho que as crianças, elas são o futuro e se nós, pais, não tivermos a consciência de direcioná-los a essa direção, esses dias eu estava na internet procurando youtubers que ensinassem a isso, porque eu não sei ensinar, mas eu quero que eles entendam, entendeu? E não existe isso. E tem muitas escolas que não ensinam isso. Eles estudaram uma época numa escola muito boa que fizeram a educação financeira. Tanto é que eles ensinaram na escola a educação financeira não só para as crianças, mas como para os pais, porque eles sabem que precisa vir do berço. Então eu te desafio, amiga, de verdade. Fica aqui o convite para você focar, gastar eu sei que seu tempo é escasso, mas assim, olhar para as crianças nesse sentido de ter um material para eles. Não sei, você pode até usar meus meninos se vocês quiserem, se você quiser, mas eu acho que esse é o futuro. Você cuidar daqueles que ainda vão vir. Vivi, hoje o meu Instagram, todos os dias eu posto conteúdo ali, né? Sim. E o conteúdo ali, ele cabe para todo tipo de idade. Ele cabe para aquela pessoa que quer aprender sobre educação financeira, Sim. independente da idade que ela tenha, Legal. tá? Então, e hoje as minhas mentorias, elas são também vinculadas a isso. Legal. Então, eu atendo casais, eu atendo pessoas individuais, eu atendo famílias, eu atendo pessoas que querem só ensinar os seus filhos, porque elas Sim. colocam num patamar de que elas não têm mais jeito, e tá tudo bem, entendeu? Desde que a educação financeira esteja no meio, desde que você esteja aprendendo, buscando evoluir, né? Então, as pessoas, elas têm muitas crenças, porque como você bem disse, a gente não teve educação financeira. Então, como que nós aprendemos? Com os nossos pais, bons ou ruins, né? Seja por exemplo de que eles sentavam, conversavam com a gente sobre o que é dinheiro, sobre o valor desse dinheiro, e seja também porque a gente teve experiências ao longo da nossa vida que fez com que a gente tomasse bastante na cabeça, né, falando o português claro, e a gente teve que aprender com aquilo, Sim. entendeu? Mas tudo é ensinamento, tudo é evolução. Basta eu olhar aquilo ali e tirar algo bom para mim, entendeu? E eu começar a trabalhar essas crenças em mim. Então, educação financeira é para todo mundo, tá? E meu Instagram tá ali super disponível, tem conteúdo gratuito todos os dias para você ali aprender. E ela realmente responde as perguntas no Instagram dela. Sil, o que você acha da gente colocar eu pode? Bora colocar. Se eu posso, todo mundo pode. Exatamente. Então, assim, como tem um negócio, a gente tem linka com podcast, eu acho que eu pode. A pessoa fala assim, olha, eu vi lá no podcast, assim, eu pode. Significa que ela viu até o final. A palavra secreta, você diz? O que você acha? Podemos colocar. Sim. Pode ser essa. Não seria, mas a gente pode ser então, essa. Quer mas qual é a sua ideia? Então, vamos lá. Tá escutando? A palavra secreta é riqueza. Então, para você que tá aqui nesse podcast, que tá ouvindo gente, que ficou até o finalzinho, Sim. Você vai lá no meu Instagram, me manda uma mensagem no direct com a palavra riqueza, que eu vou saber que você veio aqui do podcast. Sim. E porque pode. Vamos parar com essa ideia de que riqueza não é para você. Isso. É para quem quer. Né, amiga? Então tá. Exatamente. Gata, muito obrigada. Eu realmente ficaria aqui com você conversando. A gente vai marcar um outro. Vamos ver se para fevereiro, depois que terminar aí as suas... Você tem com um planejamento grande em janeiro, né? Ela é noiva de um ginecologista que cuida de fogachos da mulherada e em breve a gente vai marcar com ele para ele estar aqui também, tá bom? Se vocês gostaram desse podcast, por favor, se inscrevam no canal, façam suas perguntas aqui. Vou estar em contato com a Sil. Entra no Instagram dela, Silmara, @Silmara, Melo com 2 L's, tá? Lá ela vai te ajudar no que você precisar e te ajudar a dar os primeiros passos. Muito feliz que você ficou até o final. Um beijo e te espero semana que vem. Adorei, gente. Beijo grande pra vocês. Tchau, tchau.